Olá, olá. Como é que estão hoje? Esse calorzinho. Bom pra quem gosta. Não é bom pra quem não gosta. Oi, Clara. Aqui eles estão dizendo, estão avisando os nossos seguidores que a gente começou um vídeo ao vivo. Como vocês sabem, hoje a gente vai fazer a nossa live com a teacher. Oi! A gente vai fazer a live com a teacher Luana, né? E o tópico da live vai ser bem interessante, né? Só pra. Como é que eu vou dizer? Não é esclarecer, pra. Resumir. Com prazer versus por prazer. Né? Ó, chegou ela aí. Vamos abanar e vamos já chamar ela pra conversar. Quase, quase. Pontualidade britânica. Olá! Sempre! Tudo bem, gurias? Tudo bom? E aí? Quanto tempo? Né? Não nos vemos há anos? Eu posso até dizer há quanto tempo. Hoje eu não vi ela. É verdade, verdade, Deixa eu Mel, aumentar o pode. volume aqui. Vou aumentar o meu aqui também. Aí. Feito. E aí? Como é que tá? Conseguem ouvir bem? Sim. Ai, perfeito, ótimo. Não sei se tá ouvindo o barulho do ventilador. Não, eu não sei o resto do pessoal, mas eu tô ouvindo só vocês. Ah, que bom. Só pra checar. Aham, com certeza. Vi que vocês estavam Ai. aí dando uma prévia do tema, do que a gente Sim, pretende. né? A gente tava esperando, né, o pessoal entrar e a gente já fica, né, fazendo um aquece. Aham, Eu fiquei falando mal. Falando mal, não. Eu deixei bem claro pela minha cara, assim, o quanto eu tô gostando desse calor, né? Eu está um adoro. calor. Não posso dizer nada, eu adoro. Compartilho com a Lísia, entendeu? Porque eu tô derretendo dentro do quarto falando com vocês, que de repente resolveu, né, que ia fazer calor e a gente tá aqui. Ah, é que morar em Porto Alegre, né? A gente brinca, mas na verdade a gente tá falando sério, né? Pros fortes, porque aqui não tem meio termo. Aqui é Exato. primavera, se já pode ter verão, né? Não, não. É que nem quando a gente está no outono com o inverno e aí no dia seguinte é verão de novo e assim a gente vai. É, os E o meio eternos da veranicos. pandemia. Exato. Infelizmente, Gurias, desculpa. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu tô assim muito feliz de estar de alcinha, shortinho e pé descalço. Ah, Conheço muita gente que pensa igualzinho. Então fica bem louca tranquila. num gramado pra pisar e correr. Bora lá. brincadeira. Então, assim, bom, a gente sempre se apresenta, hoje a gente não se apresentou, né? Eu sou a Lísia, Eu sou a Mel. nós somos da Coffee and Stuff, né? A melhor cafeteria virtual do Brasil. Oh, eu tinha Concordo que falar. completamente. E tu, quem tu é, Luana? Fala aí pra nós. Então, eu sou Luana, basicamente conhecida como Teacher Lu, né? Para quem está acostumado assim com o meu Insta e com a minha vida. Acho que tem aluno que nem me conhece como Luana, vai descobrir hoje que meu nome é Luana. Pô, E, Luana? Ô, Luana, eu conheço. né? Assim, teu nome não é Mel? Exato, né? Teacher Lu, acaba que foi o que pegou. E estou aqui conversando com as donas da melhor cafeteria virtual. Não, acredito que não só de Porto Alegre, né? Sou puxa-saco do Coffee and Stuff. Isso Sou aí. sim, adoro. Mas acho que a nossa história vendia um pouquinho antes, né, gurias? Acho que a gente se conheceu um pouquinho antes. Acho que vocês também podem contar um pouquinho, assim, dessa Eu nossas. conheci em 2011. 12 ou 13? 2012 foi quando eu entrei no IASIG, né? Foi lá que eu te conheci. Quem Exatamente. não sabe, eu também era teacher de inglês, assim que nem a teacher Lu. E eu.
né? Então, todas nós viemos da mesma empresa, né? Exato. Embora a gente nunca tenha trabalhado necessariamente na mesma escola, né? Pois é, eu acho que o nosso contato dentro da escola era muito menor do que o contato que a gente tem hoje em dia, né? A gente mal se via, a gente não trabalhava na mesma escola, apesar de fazer parte da mesma rede. Então, e os nossos caminhos acabaram se cruzando depois por acaso, né? Na verdade, eu reencontrei vocês, gurias. Eu acho que vocês nem sabem disso, por causa da mãe de uma aluna. Ela veio com um folder em 2019, eu acho que foi no comecinho de 2019, ela veio com um folder e disse: Teacher, olha só, eu fui nessa cafeteria aqui, lá no Moinhos, e as gurias têm uma proposta de que elas atendem os clientes em inglês, eu vi que elas têm um cardápio e o café é todo ao estilo americano, acho que pode ser legal para as suas aulas, porque eu sempre fiz as aulas e sempre busquei fazer as aulas de maneira muito dinâmica, né? Trabalhando assim com coisas diferentes com os alunos e tudo, buscando sempre alguma coisa que motivasse eles, né? Que fosse do dia a dia, porque a gente vindo da escola que a gente veio, acho que eu aprendi muitas coisas lá e uma das coisas era essa coisa de passar o inglês do dia a dia, né? Um inglês comunicativo, um inglês no qual tu pudesse usar aquilo em situações real life situations, né? Como Olha a os gente elogios aí, chamava. Luana, pra ti, ó. Oi, Kel. As mães aqui, toda banando, entrando aqui também. É E verdade. elas sabem, né, Isso que eu era, tento assim. é uma coisa boa, assim, que a gente pode levar, né, dessa experiência, né, de sempre buscar colocar os alunos em situações mais próximas possíveis da vida real. Exatamente. E aí, sabendo disso, essa mãe veio com um folderzinho de vocês e disse: acho que seria interessante se tu conseguisse levar uns alunos e tudo. Eu olhei e pensei, por que não? Né? Tô aqui fazendo minha aula e coisa e tal, vou levar. E aí fui, né? Aquela coisa, vou conhecer as gurias e tal. E quando a gente foi ali, se deu conta que eu fui conhecer antes de levar os alunos, a gente, peraí, mas tu trabalhava no IASD, não, tu também. Oh, foi aquele reencontro. É bem isso. Eu acho, se não me engano, a Raquel, acho que ela tá trabalhando no IASG. Me confirma aí, Kel. A gente, até foi engraçado, né, porque eu lembro que talvez a gente já tivesse se visto antes, né, em algum evento Com da rede e tal. certeza. Mas eu lembro que a gente se conheceu, assim, de trocar palavras naquele Halloween. Olha que louco, né? Halloween faz quase Exatamente. na época. Não, como é que é? Banks. Ali Bem, na Nilo, perto Ali perto do IASG, ali da isso. Boa Vista, né? E aí eu lembro que teve um jogo que aí tinha que adivinhar a música. Eu acho que tu que tava conduzindo o jogo. E foi Tô muito sempre. engraçado, assim, no Aham. vergonha. Deixa pra lá. Eu tô enfim. sempre nessas, tô sempre envolvida sabe, evento e conduzindo e tudo. Ó, o pessoal se pronunciando a favor do Halloween. I love Halloween. A Angela também é mãe de um aluninho meu queridíssimo. E aí acabou que a gente se reencontrou e eu, nossa, muito aderi à proposta e né, ao que a mãe tinha me sugerido. E aí levei os alunos e acho que justamente isso nos traz um pouco para o tema, né, dessa live de fazer com prazer e por prazer. Porque nessas eu comecei a convidar os meus alunos e grupinhos de alunos para ir até o café e viver essa experiência com vocês, né, gurias? A gente ainda não estava em pandemia, dava Sim. para sentar lá nas mesinhas. Vocês atendiam eles em inglês de maneira fantástica, então era uma coisa que eles não nunca tinham passado, alguns deles, e ter que fazer o pedido, ter que pegar o dinheiro e Eu me perguntar lembro que quanto tu é que olhava pra eles, vai era. lá.
Sim! Não, ela E não vai aí, falar português contigo, pode ir. Eu lembro daquele, o menino que queria o chocolate. Ai, meu Deus, Aí ele tomou nós- 3 chocolates, Aham. lembra? Pode ser assim? E eu, pode. Pode. Pode ser. E ele ficou enlouquecido com o chocolate. mas eles ficam, e a maneira como vocês atendem, né? Ou, no caso, presencialmente atenderam eles, é muito cativante. E o estilo de café e o estilo das comidas, então tudo isso é muito legal. Só que aí eu esbarrei em alguns pais que não gostaram tanto da ideia, justamente por achar que eu estava fazendo aquilo só para me divertir. Tipo, ah, eu vou pagar para teacher, né, se divertir, eu vou pagar para ela levar meu filho num café e ficar lá tomando café enquanto ele faz aula. Como Então assim? tem gente que não consegue entender que a aula não é só porque eu estou me divertindo, só pelo prazer de fazer aquilo. Eu faço aquilo com muito prazer, mas aquilo é o meu trabalho, aquilo é uma coisa séria para mim. Eu dependo dele para sobreviver, para começar, né? Exatamente. Acho que vocês também têm isso, porque, poxa, o prazer com o qual vocês atendem os clientes e tudo, né? Mas eu acho que a gente precisa estabelecer que, não, peraí, não é só por isso, né? A gente está aqui para fazer um trabalho sério. Então, por trás Sim. de toda essa diversão aqui que eu estou fazendo as coisas para eles, tem todo uma coisa pedagógica, né? Uma Tem situação não pensada. não é por acaso, né? Exatamente. Obrigada, Tiane. É, não, A é bem. Ângela. Ah, sim, é isso mesmo, Ângela, é bem isso, assim. Eu me lembro quando, né, quando eu dava aula, assim, né, a gente não tinha muitas oportunidades de levar os alunos para ter esse tipo de vivência, né? Por exemplo, antes de a gente abrir a cafeteria, eram poucos os lugares aqui que tu podia levar e tu ter uma experiência o mais próxima possível. E mesmo assim, tipo, existia uma noite pra isso. Não, mas é isso que eu ia dizer. Tipo assim, ó, tu não tinha como levar a gurizada durante o dia, porque não tinha pra. Exato. Tinha, por exemplo, o Shamrock, né? Na Aham. quarta-feira à noite, mas assim, não podia levar menor de idade. Sim. Então, tinha que ter sempre, tá sempre dependendo assim dos alunos adultos, se eles iam querer ir, se eles viam relevância em ir, que E é muitas muito isso que tu tá vezes o que falando também, né? acontecia quando eu tentava fazer esse tipo de coisa é que os adultos ou até os young adults, né, eles começam falando inglês e aí quando eles veem que o atendente fala português e tudo, eles desbancam pro Exato. português e aí não, né, perdem o interesse. Vamos fazer um rap. Exatamente isso aí seria a próxima coisa, porque a gente até tinha muito, a gente tinha, como eu trabalhava no IAD do Menino Deus, tinha, a Estela tinha feito, vamos fazer um dia, uma vez por mês, a gente faz a noite do o outing, né? Tudo bem. Então a gente fazia isso, só que assim, ó, tu ali tá tentando manter aquele environment, e aí tu saía dali, vinha o garçom, já quebrava tudo, sabe? Então, Uhum. tipo, não tinha como usar aquilo ali pra te redondinho, Fechar, exato. sabe? Então, Ficava uma coisa. É. e a gente, quando a gente abriu, era uma coisa que a gente disse assim, não, tu entra aqui, tu vai falar inglês até tu sair, entende? Mesmo que nós, Aham. tá vendo outra pessoa, nós vamos falar em português, mas tu tá disposto a isso, tu vai vir e a gente só vai falar inglês contigo, Uhum. né? Então, E eu acho aí que foi o é que eu uma coisa propus que é também para os importante. meus, quando eu levei eles para a cafeteria para conhecer, sabe? Eu disse, olha, pessoal, vamos aproveitar essa experiência. Poxa, as gurias estão ali. Ai, teacher, mas elas falam português? Falam. Mas eu pedi para que elas não falem com vocês em português. Que Então, assim, falem, elas vão mas não com fingir que. vocês. Exato! Então, elas vão fingir que não estão nem aí, não vão entender, né? E vocês se virem, é para viver a experiência. Então, assim, ó, é para fazer aquilo e fazer com prazer. Sim, Com exatamente. certeza. Isso acontecia. Eu
lembro, assim, né? Quer dizer, ó, parece até que faz muito tempo, né? Mas tinha muito isso, assim, não digo até nas escolas ou nos cursos onde eu trabalhei, assim, porque meio que assim, ó, no local, assim, mais uma instituição, vamos dizer assim, né? A pessoa normalmente ela tem aquela ideia que tu falou no começo, né? Eu tô indo para lá para estudar. Então eu sei que aquele professor, ok, eu tô, de certa forma, eu pago ele, né? Eu pago o salário dele, mas ele tá ali para me dar aula, né? E isso é o trabalho dele, né? Embora eu tenha ouvido dentro de uma escola um aluno olhar para mim e falar a típica frase: mas tu nem trabalha, tu só dá aula, sabe? Sim, falou aqui, ó. Nessa, Mas assim, vários já. Bah, não, isso aí foi o primeiro que falou na minha cara, né? O primeiro, assim. Mas tudo bem, mas mesmo gente, assim. Tá tão cansada, mas tu só dá aula. Tu tá cansada de quê? Tu só dá aula, é tão fácil. Claro. Só responder ali pra Ângela, ela falou que queria ir falar inglês com vocês. Ângela, no momento a gente só tá no delivery, tá? A gente teve que entregar o ponto, mas ano que vem a gente vai achar um lugarzinho presencialmente ali, né? Porque nós estamos com uma ideia. Ah, sim. Vai. Nós estamos com uma ideia, isso aí a gente tem falado nas últimas lives e tal, de fazer um evento online. Juntar todo mundo e falar inglês, fazer pelo Zoom, pelo Meet, por sei lá, lugar que a gente conseguir. Coffee and Stuff Talks back. Né? Trazer de Bring volta back o Coffee and Stuff A Talks. Ângela não foi no presencial, mas ela conhece os cookies de vocês. Porque aí justamente quando a gente veio para a pandemia, né, eu não quis perder essa coisa dos alunos de fazer e de vivenciar. E aí uma das práticas que eu já fiz com eles foi justamente o Cookie at Home, né, que as gurias enviam o kit, elas montam todo o kit das cookies maravilhosas. E aí as crianças fazem em casa, né? E eu fiz com eles e a experiência foi fantástica. O filho da Ângela foi um dos que fez as cookies. O Gabi adora. Ângela. O Gabi adora, ele inclusive mandou uma fotinho da cookie que vocês publicaram depois e tudo. E tiveram outros alunos, eu acho que eu tive assim uns 20 alunos que fizeram comigo online e deu super certo, sabe? Então, assim, uma mistura de trabalhos, assim, o trabalho das gurias em fazer, em preparar o kit e tudo, e aí eu me junto com eles, mando para as casas e os pais acompanham, né? Afinal de contas, tem que ir para o forno depois e tudo, mas as crianças colocam ali a mão na massa e foram aulas maravilhosas, gurias. Foram aulas assim, isso é importante, né, Lu? Porque eles participam, é um outro vocabulário com o qual eles não estão acostumados, então são instruções diferentes, são materiais diferentes, e é uma coisa que eles fazem que eles não estão ali na frente da tela, né? Mais uma vez, com todo prazer. E aí eles ficam super felizes depois. E, teacher, como assim? Ai, essa cookie. Bom, não teve um que não elogiou a cookie. Que bom, a gente fica feliz. A gente prepara os kits com muito carinho, a gente seleciona os ingredientes da melhor qualidade possível, sabe? Porque a gente entende que isso acho que é o mais importante, né? É a experiência, né? da pessoa, tanto no produto que a gente já entrega pronto, quanto naquele que a pessoa vai, né? Vai preparar. Claro que, né, cada um vai dar o seu toque, né? São aqueles ingredientes que não tem como a gente estar mandando, né? Uhum. Até seria engraçado a gente mandar um ovo, né? Mas isso eu sempre peço para eles, para que eles tenham ali. E olha, eu posso dizer com segurança que 90% adere à ideia e diz
Pode mandar, teacher, que eu providencio o ovo, o leite, o que for. É pouca coisa também, né? E eu acho que o importante Aham, é a adesão também dos pais, né? Não com só a certeza. A criança ficar participação deles é empolgada, ou o fundamental. adolescente, mas assim, o pai entender que isso é uma atividade também para ele, né? É uma coisa assim de ficar junto, de, né, auxiliar. Eu acho que isso foi a nossa proposta também com o kit do Dia das Crianças, né? Que Aham, era a cookie e o brigadeiro, exatamente para pai, crianças, né, ficarem mais juntos, né? sim, com certeza. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Porque tu disse, Lízia, que tu teve que ouvir em sala de aula, né? Ah, mas tu só dá aula. Nem Como é trabalha. que isso não é até mais forte assim no café? Tipo, mas vocês estão só aí batendo um papo com os clientes? Eu acho que Como é que é essa percepção assim das não, pessoas? eu acho Porque que a gente, nunca ninguém disse, pelo menos na minha cara, isso, tá? Do café. O que acontece. Não. Eu acho que também não, né? Mas assim, o que eu percebo, não dos nossos clientes, assim, especificamente, porque a gente sempre acho que deixou bem claro que apesar de a gente estar ali no salão, aquele ali era o nosso trabalho, né? uhum, Muitas pessoas às vezes chegavam lá e olhavam para nós e diziam, posso falar com o proprietário ou eu posso falar com o gerente. Aí a gente dizia, sim, sou eu, né? O Amel, sim, sou eu. E ficavam surpresos de encontrar o proprietário na linha de frente, né? aham, Que para mim não é surpresa nenhuma. Afinal de contas, o negócio é meu, eu tenho que estar lá com a mão na massa. Eu acho que isso já é uma ideia mais generalizada, assim, que tu é o aham. dono, então tu fica por trás. Eu já ouvi muito assim de tipo, quando tu fala que tu quer abrir um negócio, a primeira coisa que te perguntar quantos funcionários tu tem. Como se fosse assim uma obrigação, sabe? Tu vai Sim. abrir um negócio, então já está implícito que tu vai contratar pessoas para trabalhar para ti, Mas é né? exatamente essa parte do fazer por prazer. Porque esse tipo de pessoa faria só pelo prazer de ter. Ah, quero ter uma cafeteria, vou abrir ali, vou contratar uns funcionários, né? Eu sou dono de cafeteria, né? Ah, eu sou dono de um restaurante, eu sou. E aí tu tá fazendo por prazer, mas qual é o teu envolvimento com aquilo, né? Qual é Esse tipo o sabe o que tá fazendo. exato? Então, tipo, tá fazendo só pelo. Né? Não, o que a gente tá fazendo, vocês com o café, eu com as aulas, eu acho que sim, é com muito prazer, né? A gente se diverte fazendo isso. Eu acho que a gente pode se considerar privilegiado por fazer algo que a gente gosta muito de fazer, né? A gente se envolve muito, só que a gente também depende disso. É o nosso trabalho, então é uma coisa muito séria. Tem toda essa piada, tem toda essa leveza na frente, mas eu acho que os bastidores, e aí, né, muitas profissões também envolvem isso, mas acho que a nossa, por se expor tanto, é o que fica mais, né, mais evidente. Mas eu acho que é por aí, tipo, os bastidores são muito sérios, a gente leva isso muito a sério. E acho que é Ó, importante deixar dá isso para ver na claro. câmera. Nossa. Cicatrizes, Então, queimaduras, cortes, né? né? Faz parte. Acontece, faz parte. Eu aqui falando com vocês, mas acabei de organizar todo o material, que amanhã tem entrega de material para os alunos, sabe? E estamos lá, sobrevivendo à pandemia, né? Poxa, os alunos estão tão de saco cheio de ficar na frente do computador, Eu, tendo aula. E aí, toda semana tô eu aqui, montando material, domingo organizando tudo, porque segunda-feira de manhã tem que sair para entregar. da E entrega, né? exatamente, é o dia da entrega. Então, mas para verem, né, que a gente realmente leva a sério, é o nosso trabalho. Essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta que tem totalmente a ver com isso que tu tá falando, assim. Bom, a gente era colega, né, de IASG, nós três.
Eu saí em 2015, de fevereiro de 2015, né? Quando tu saiu, assim, tu já... Como é que foi, assim, sair de lá e começar teu próprio negócio? Assim, eu acho que essa pergunta é bem importante, Foi. mas porque tu continuou na mesma área. Eu e a Mel, né? Aham. Uma área um pouco diferente. Só vou pegar minha Na água. verdade, quando eu saí, eu estava trabalhando em colégio, né? Eu tinha recebido proposta de 2 colégios particulares para trabalhar dentro de sala de aula e era uma coisa que eu estava buscando muito na época, porque eu queria trabalhar dentro de escolas. Já tinha feito meu estágio quando estava na faculdade e tudo. E aí, quando me propuseram e né, eu vi que ia ser mais ou menos a mesma compensação financeiramente, né? Uhum. Eu pensei, é aí que me jogo. Então eu saí do IASE já dentro, né, das instituições, já com um laço amarrado. Só que eu enfrentei um grande problema. Uma sala com 35, uma sala com Uhum. 32, uma sala com 30, Eu nas quais eu entendo. não podia fazer as minhas práticas, as minhas dinâmicas, da qual eu era a prof, que não era a titular. Então, tu vai pegar uma aula do inglês. Eles têm que fazer uma atividade extra. Vamos fazer na aula de inglês. Aula de inglês é nada. É. Então, eu me senti muito desvalorizada, gurias. E aí, esse foi o grande problema, né? Porque, claro, tu tem uma equipe, tu tem uma coordenação, é muito legal, tu tem muitos alunos, tu te envolve, mas não é um reconhecimento. Sim. E aí eu me peguei numa quase depressão, porque, poxa, por que eu tô trabalhando tanto, sabe? Os pais nem me conhecem, eu não tenho o menor envolvimento com essas crianças, eu não tenho tempo de interagir, de se conectar a eles. Uhum. E aí eu tive que sair. Só que aí quando eu saí, eu pensei, vou fazer o que da vida? Né? É o que eu sei fazer é dar aula, o que eu gosto de fazer é dar aula. E aí começaram as indicações por conta de 1 ou 2 alunos e por conta de um teacher muito querido, o Matheus, né, Ah, que sim. também fez parte da rede e tudo. Ele me indicou para um pai, que me indicou para o outro, que me indicou para o outro, e aí eu comecei com essas aulas particulares. Um pai gostou e indica para o outro, que indica para outro. Quando eu vi, eu estava cercada desses aluninhos particulares, e aí sim, que tinham alguma dificuldade, que queriam ser expostos a situações de vida real, nos quais os pais acreditam, né, que seja importante isso, que essa vivência diferente seja importante, de repente que querem fazer os filhos entenderem, se comunicarem para fazer realmente viagens para o exterior e tudo. Então eu comecei a. E aí, bom, só foi, né? E realmente, aulas personalizadas, diferentes e tudo. Eu trocava figurinha do álbum de Copa, assim, ó, os pais chegam em casa pro almoço, e aí quando eles vêm, tá eu sentada na mesa com as crias, trocando figurinha do álbum. Não, tu tem essa, tu tem essa. Mas tudo em inglês. Que Ah, número tu precisa? Vamos fazer umas trocas aqui. Não, vamos. Teacher, eu não tenho fulaninho de tal. E aí eu pegava a figurinha da Copa. Não, mas qual é a altura? Qual é o. Where is he from? Sabe? What's his position on the game? E aí começava a questionar e o aluno vai respondendo porque eles nem percebem que eles estão aprendendo. uhum. Né? Exato. Estão ali falando e quando vem. Então é muito legal. E aí foi aí que eu vim parar no particular mesmo. Uhum. E aí tu tá assim já há quanto tempo, assim, mais ou menos? Só, Desde só entre aspas, 2014. só, Só. só. Porque é só isso, né? Só. Eu só dou aula ali particular para Toda aula, é. alguns alunos. Alguns. Desde 2014, direto na função. Ah, Nada, nada, nada mais. Então faz já 6 anos, uhum. primeiro ano de pandemia.
Eu gosto tanto de estar em contato com eles ali, cutucando, fazendo e tudo, mas tudo bem. Mas já vai fechar 6 anos que eu tô só no particular. Oi, Ângela. Não, e tu sabe que até esse também eu ia te perguntar sobre isso, assim, porque tu falou bem de, assim, né, de cara, que tu trabalhava em colégio, que tu gostou de trabalhar em colégio, e aí foi trabalhando com crianças. Esse é o teu público que tu mais Oi, gosta, Vivi. é É crianças. o Tu dá público que aula eu pra amo. Até dou, mas mas aí eu até tenho que dou. te confessar. E aí, se tiver algum adulto, tipo a própria Ângela, mãe do meu aluninho, que já teve aula comigo, ah, é, eu gosto muito do lúdico. Uhum. Então, mesmo quando eu dou aula para os adultos, eu levo figurinha para eles organizarem história, Uhum. eu faço alguma coisa diferente para que eles, sabe, passo um videozinho, faço não sei o que, não sei o que lá. E tem adulto que não gosta muito disso, Mano. né? É verdade. Que é mais tradicional, que é mais. As crianças têm muito contato com isso, para elas é muito natural. Então eu digo, meu público são as crianças. Mas se tiver algum pai que esteja a fim de pular amarelinha comigo, dançar, head, shoulder, knees and toes, eu tô aí pra eles. Sim, eu já sou o contrário, assim, eu já dei aula para crianças, claro. Lá no próprio IASD eu dei pro Kids, né? Não, eu dei pro Kids. Eu cheguei a dar aula pro Kids. Nunca dei pro Little Kids. Ai, Não. Little kids. Little Kids, A Mel dava Aê, Mel! de 3 anos, né? Eu É sempre muito tive medo. prazeroso trabalhar com eles. Eles são muito espontâneos, falam sem filtro, sabe? Eles são muito queridos, eles são um espelho, assim, tu faz, reflete na hora, Ah, não, isso é sabe? verdade. Isso eu concordo. Eu dizia que assim, só que eu dizia. E quem é meu aluno, se está assistindo ou se vai assistir mais tarde, quem foi meu aluno nessa época, uh, sabe, assim, enfim, né? Mas se não sabe também vai saber agora que eu dizia que as minhas aulas que eu tinha com o Kids era o meu momento de terapia. Era a minha terapia da semana. Porque eu tinha uma turma que tinha 15, tudo assim, entre Uau! 5 e 7 anos. Foi a primeira turma de Kids que eu peguei. Meu Deus do céu. Nossa, Coitada. mas assim, era. Não, uma vez eu dei aula pra eles com enxaqueca. Então, Oh, tu, não, realmente, né? realmente. Vou devolver a pergunta. Como é que foi para vocês sair de um ambiente de escola e de ensino e abrir a cafeteria? Por quê? Né? Tipo, tá dando aula, vou abrir um café. Tu começa ou começa? Vai, Mel. assim, depois que eu É que saí. foram duas experiências Isso. diferentes. Depois que eu saí do IASES, eu comecei a dar aula particular e tal, mas uma escola insistiu para que eu fosse trabalhar com eles e eu acabei aceitando na metade do ano, que o professor estava doente, e foram atrás de mim até em Caxias, que eu estava em Caxias, eu acabei aceitando trabalhar. E eu tive uma experiência assim, ó, desculpa, o pessoal da escola é maravilhoso, mas eu tive uma experiência tão ruim que aquilo me decepcionou assim, sabe? Aquela coisa assim, eu pensei, ok, eu tinha meus alunos particulares, eles estavam lá, eu adorava, mas toda vez que eu tinha que me levantar para dar aula para a escola, que era primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio estava sendo um sufoco, né? Então, aquilo me decepcionou e eu fiquei muito chateada, porque tu vê que na escola o aluno não quer tá lá, não quer aprender. O inglês para eles, como tu falou, é só mais um. Se eles têm que fazer alguma coisa no teu horário da tua aula, eles não te respeitam. Era uma escola particular. Eles não te respeitam. Eu nunca fiz tanta prova na minha vida. É impressionante Tá como tu fazendo acaba prova. perdendo o prazer de fazer, Exato. E quando tu né? levava uma coisa legal, um aluno pegava, virava as costas e dizia, não
quero, vou ficar aqui conversando. E eu dizer, mas olha só, sabe? Chegou um ponto de uma menina do 3º ano, olhar pra mim e dizer assim, pois é, mas não é assim que dá aula. Ah, mas aí eu emputeci, né? Aí eu falei, não, então vamos fazer assim, ó, eu vou sentar e tu sobe aqui e tu dá aula. E tu me ensina a dar aula, já que tu sabe mais que eu. E eu sentei na cadeira e todo mundo ficou parado e eu disse, tô esperando que tu suba. Não vou subir. Eu disse assim, bom, então tu vai te levantar e tu vai pra secretaria. Eu nunca tinha mandado um aluno meu pra secretaria. Nossa. Então, assim, sabe? E a guria virava as costas e não queria assistir aula. Então aquilo ali começou a me irritar. Eu disse, meu Deus, esses... O semestre não acaba nunca. Sabe? Eu tô Aham. aqui me matando, preparando de noite. Eu levava coisa, levava material, levava isso, levava coisa diferente. Claro, tinha uma turma lá que era aula de inglês, eu acho que era a aula que eles mais queriam ter. Porque eles estavam sempre prontos para participar, que era o do 2º ano. Aham. Para os Sempre outros. tem algumas exceções, né? E eu gostava de dar aula pro 2º ano. Era a única turma que eu gostava de dar aula. E aí chegou, acho que foi em outubro, imagina, agosto, setembro, outubro, eu já tava assim entrando numa que eu disse assim, meu Deus, eu não sei, eu não quero mais. Eu tô odiando, literalmente, estou odiando dar aula. Eu não quero mais. Compartilho do mesmo. Eu tô cansada disso. Eu quero ser dona do meu nariz, eu quero fazer coisa pra mim. E a ideia era abrir uma escola de inglês. Como eu já tinha alunos particulares, assim, vamos abrir uma escola de inglês, umas salas que ambas vão ser coordenadoras, diretoras e vão ter os seus próprios alunos e vamos, né? E eu chamei a Lízia. E eu falei com a Lízia. E aí a gente foi numa cafeteria e a gente sentou. Porque assim, não é assunto pra conversar dentro de casa. A gente foi num lugar para conversar. Como se não morasse junto, a gente já sentamos e eu falei, ó, Lízia, e joguei as cartas na mesa. E aí a Lízia... Foi assim, ó, é engraçado, assim, que na minha trajetória, digamos, né, eu disse por muitos e muitos anos que eu não queria ser professora, que ia ser a última coisa que eu ia fazer na minha vida, ia ser professora. Ah, tá, isso aí eu também não falei, né? Eu disse eu também. Sempre. Com o apoio de mãe. Isso aí, não vai ser professora. Professor não dá futuro. Vai ser cientista, vai ser médico, vai ser o que tu quiser, mas não professor. A minha família queria que eu fosse advogada, porque o meu avô era advogado e o meu tio tinha estudado direito, assim, que eles foram as únicas... Até aquele momento, eles eram as únicas pessoas da minha família que tinham ensino superior, né? E aí fui eu, assim, a próxima, né? A primeira da geração dos netos, enfim. Uhum. E aí, não, mas então vai fazer direito, não sei o quê. E aí chegou, assim, perto do vestibular e eu... Não, sabe? Não é pra mim, mas em princípio eu fui estudar letras, mas por quê? Porque eu amava inglês. Então eu queria aprender, eu queria, assim, aprender o nível professor, né? Uhum. Mas não queria dar aula, não, queria traduzir. Tá. Aí vai, faculdade, fica. E aí chegou um ponto assim que o pai, já cansando de pagar as contas, né? Tá, Lízia, tipo, vai dar um jeito na tua vida, vai arranjar um emprego, vai fazer alguma coisa e tal. E eu pensei, tá, e o que eu sei fazer? Mais ou menos como, né? Tá, o que eu sei fazer? Ah, eu sei letras. Eu fiz letras. Sei falar inglês. Eu sei falar inglês. Tá, beleza, vou largar meus currículos, não tenho muita experiência. Eu tinha um aluninho particular que outro, sim, tipo, né? Tá. Aí uma escola me chamou e eu, meu Deus, que medo! Tipo, fui lá pra entrevista, fiz uma prova. Aí me ligaram da sede da escola, era uma escola que nem existe mais. O cara me ligou, me fez uma entrevista em inglês. E eu assim, que isso, sabe? Eu morro de medo. Eu falei pra ele, eu morro de medo de ensinar gramática. Esse foi o que eu falei pra ele, né? E aí ele assim, não, mas nem te preocupa, porque o foco da nossa escola não é gramática. É aqueles métodos papagaios, sabe? Bom, aí, claro, né, as primeiras vezes que eu entrei numa sala de aula eram, tipo, um pavor, assim, um medo de não atender a expectativa, sabe? Mas aí eu vi que eu gostava daquilo.
né? Que o aluno vinha e me perguntava uma coisa e eu respondia, tipo assim, eu respondia com prazer, sabe? Tipo, não, porque isso é assim, isso é assado, não sei o quê. E aí eu fui vendo que, não, mas eu gosto dessa coisa, sabe? Isso é legal, né? E foi. Fui, troquei de escola, depois troquei de novo, fui pro IASG, saí do IASG, aí eu fui pra Uniriter. E aí lá na Uniriter eu comecei a ter muita experiência com essa parte online, né? Porque lá o curso já era semipresencial, né? Então foi bom assim, porque também deu uma impulsionada nessa questão. Mas aí o que começou a pesar? Né? Eu acho que até muita gente deve se relate, né? Como é que é relate? Tipo, se identificar. Odeio quando eu esqueço as palavras em No português. fim do dia, tu tá sempre trabalhando para alguém, né? Verdade. Que não quer saber se tu tá gostando, se tu não tá gostando, né? É sempre, né? Como é que eu vou dizer? Por melhor que tu faça o teu trabalho, a culpa de qualquer coisa que dê errado vai ser sempre tua. Aham. E no momento em que tu não servir mais para eles, tchau, Ixi, põe pra fora. sabe? E aí isso me decepcionou muito, assim, esse lado, né? Porque o último ano que eu fiquei lá na Uniriter foi muito tenso, muito pesado, assim, para todo o corpo docente, né? Foi uma coisa bem, né? E aí eu comecei a ficar decepcionada com isso, né? Aham. E aí foi quando a Mel, né, veio com a gente teve, na verdade, antes da gente bater esse papo, a gente teve uma experiência com o tio dela lá em Caxias. A gente foi num lugar e nós três estava conversando e ele começou a dizer que ele gostaria de abrir uma cafeteria, porque ele queria fazer isso, ele queria fazer aquilo, e a gente começou tipo, não, pois é, porque não sei o quê. Porque quando eu estudei um pouquinho de gastronomia, né? E a gente também Aham. fez um projeto de cafeteria, né, numa disciplina. E aí a coisa começou assim, né? Aquela Café, pulguinha, aquela cafeteria. coisa. E eu comecei a perceber que eu estava dando aula e quando os meus alunos me faziam qualquer pergunta relativa a café, bom, eu enlouquecia. Aí eu soltava, eu falava tudo, porque não sei o que, e aí eu percebi que eu Ela não dava tava, uma aula de café. eu não tava ensinando inglês, eu tava ensinando café em inglês, sabe? E aí, quando a Mel falou, tá, Lízia, o que tu acha? Vamos ver, vamos abrir uma escola comigo. E eu falei, não, escola eu não quero abrir. Mas se tu quiser abrir uma cafeteria, eu abro. Aí, tipo, Que tri! como assim? Né? Aí qual foi a frase? A frase. A frase foi, mas eu nem gosto de café. Então, Eu não gosto de café. Mas eu não gosto de café. Tá, mas azar, mas tu gosta de comer, tu gosta de comida. E como Né? eu morei em Boston, então a Mary, a minha mãe, minha host mom, ela me deu umas receitas legais, assim, e tal. Principalmente cookie e tal. E a gente já fazia as cookies aqui em casa. Não é a nossa aham. porque a gente não tinha ainda chegado na cookie que a Mary fazia. A gente não sabia como é que ela fazia aquilo. Mas ficava uma cookie gostosa, parecida, né? Hoje a gente Aham. é a cookie da Mary, sabe? Assim, tipo, é a cookie americana de verdade. Mas na época não, era uma cookie bem brasileirada, não sabia o tempo de forno, aquelas coisas todas que tem, da manteiga assim. Aquela coisa, eu não tenho tal coisa, eu vou botar tal coisa. Exatamente. E aí Que eu nem tinha essas jambre. guardadas. E aí eu falei, tá bom, mas assim, eu abro contigo, mas não vai ser uma cafeteria como qualquer outra cafeteria que tem, porque todas as cafeterias não tem, é tudo igual. Vai ser uma cafeteria diferente. Vai ser uma cafeteria do que a gente gosta. Relacionada à música, porque ambas amam rock, música. Uhum. E ela vai ser, porque nós somos professoras de inglês, e nós somos professoras de inglês, vai ser uma cafeteria americana, em estilo americano, porque a gente só vai trazer comidas tipicamente americanas. Perfeito. E aí, Aí começou, né? e apertava a mão. Aham. E aí foi Muito isso, legal, assim, claro. gurias.
a gente, né, não fazia ideia do que estava por trás. Isso também é uma coisa bem importante de dizer, né? Que a gente também tinha uma imagem um pouco romantizada, né, do que é ter o seu próprio negócio, principalmente. Assim como eu achava que, né, imagina, aula particular, legal, vou de casa em casa, né, sendo recepcionada pelos alunos, não sei, nossa, tem um professor particular, uau! É uma coisa que a gente tem meio, né, a gente não sabe o quão a sério, de repente, tem que levar aquilo depois, né, eu acho que foi o prazer que conduziu vocês. Acho que a gente tem algumas coisas em comum, assim, foi o matar, o tentarem sufocar os nossos prazeres, né? Que fez com que a gente tentasse se expandisse, mudasse, sabe? Desse essas guinadas e acabasse literalmente, que a Mel falou, pô, mas eu nem gosto de café. Não, então vamos ver quais são as coisas das quais eu gosto, né? Quais são as coisas que eu faria com todo prazer, assim, e iria atrás. Eu gosto muito de música, vamos colocar isso ali então, né? Uhum. Eu quero fazer com que a cafeteria seja American, bora, sabe? Mas juntar realmente aquilo que a gente gosta no que a gente está fazendo, para justamente ficar algo prazeroso, para que a gente faça ainda melhor do que o que faria se fosse um trequinho simples, né? Eu acho, não sei se tu concorda, Lu, mas assim, uma vez que a gente dá esse passo, tipo, entre aspas, a liberdade, porque, né, tu não consegue te ver voltando atrás. Tipo, De jeito não nenhum. consegue te ver trabalhando para outra pessoa. Tu até pensa, talvez, assim, talvez em fazer outro, começar outro negócio, vamos supor, começar outra coisa, mas não consegue mais te imaginar largando um currículo, sabe, numa empresa. Ou sei, eu, pelo menos, não consigo. Não consigo. É bom, De dia que eu jeito estava conversando nenhum. e eu disse, eu não consigo. Não Eu consigo espero mais. não ter que fazer isso, Assim. né? Porque a gente não, infelizmente, a gente É, nunca vai viver nunca. Mas eu também não consigo me ver mais envolvida com qualquer instituição, assim, com qualquer tipo de chefia que não seja eu mesma. E é legal como a gente é crítico do nosso próprio trabalho, né, gurias? Eu acho que, nossa, nós somos os mais absolutos críticos. Poxa, eu, às vezes, quando saio de uma aula que eu percebo que não foi tão legal, nossa, me sinto completamente frustrada, assim, vou atrás, digo, não, a próxima vai ter que ser muito melhor, sabe? E aí vou já pensando e mexendo e anotando as coisas, que é para ver se aquilo. Então, acho que nós acabamos, acho que vocês também têm isso, né? Tipo, de repente fazer uma coisa que não foi tão legal, pô, é aquele cliente, sei lá, pô, queimei uma panqueca. Não, na próxima vou dar um brinde, vou fazer sei lá o quê. Então, sim, o louca de medo, né? Esses dias aqui, uma vizinha já tinha Eu fechado. lembrei da história do queimar panqueca. Queimaram uma panqueca minha uma vez. Queimaram uma panqueca minha. Eu olhei e Queimaram. tá escura. Aí eu, não, é o açúcar que É o cristalizou. açúcar. Não, talvez tenha passado um pouquinho. Até queimada tava boa. Que bom! Mas esses Ângela, linda, impossible. Que legal. Esses elogios são os melhores. É verdade. Esses dias a minha vizinha me mandou era 7h10. E a Lízia tinha uma outra coisa pra fazer. E eu disse assim, e ela disse, faz tu. E eu, meu Deus. Eu vou ter que fazer o café da guria, vou ter que fazer a panqueca, tudo junto. Pedindo junto, sozinha. E eu, meu Deus, mas eu não vou negar, coitada da guria minha vizinha, né? Eu disse, não vou negar. Falei, tá, Isadora, quando estiver pronta eu te chamo, tá? E ela tá. E eu tremia pra fazer. Aí fiz. Aí assim, depois eu falei pra ela, eu não sei quando a panqueca tá pronta, desculpa, não sei a hora. Aí eu enfiava como é que é o nome? A espátula? A espátula, aquilo? Eu botava assim, meio que fazia. Ou Acho escumadeira. que. Escumadeira. Aí eu fazia assim, acho que cozinhou por dentro. Aí eu virava. Aí depois eu disse assim,
Ô, Isadora, olha só. Se tu vê assim uns rasguinhos, é só porque eu não sabia se ela tava pronta. Ela, não te preocupe. E o Ai, quanto a gente não aprende, né, gurias? é. Nossa, quanta vivência ali, o dia a dia, e o colocar realmente a mão na massa. Por que tão importante, né? Tu comentou, Lízia, sou eu o dono e tô eu aqui na linha de frente. Pô, quão importante não foi isso pra gente em termos de aprendizado e tudo, sabe? De vivência, nossa. Eu fico assim, tipo, É aquela coisa assim, tipo assim, ó. desculpa, te cortei, pode falar. Não, tá dando delay. Tá lagging, we're lagging, oh my god. Vai, não. Fala de novo. Não, não, justamente queria que vocês comentassem, assim, tipo, o quão importante foi essa vivência, essa coisa de estar na linha de frente, de colocar a mão na massa mesmo, sabe? Não, eu acho que o importante, assim, nesses momentos é que, assim, ó, todas as glórias vão ser tuas, mas também todos os. O contrário de glória, que não tá me vindo na cabeça agora, também é teu. Entendeu? Glory. É, a desglória, sei lá. Glória. Glory. A desglória. Não sei. Tipo, mas assim, ó, é bem isso assim, ó. Então, assim, ó, a pessoa vai te olhar e vai te elogiar, ok. A pessoa vai te olhar e ela vai te criticar, ok. Sabe? Porque tu sabe que era tu que tava ali. Então, digamos Exato, assim, acho que tem um pouco a ver com responsabilidade, né? A responsabilidade é tua. Então, tudo que tu com fizer de certeza. certo ou de errado é teu. É literalmente problema teu, sabe? Tu não pode deixar, isso não vai ficar na mão de outra pessoa. Né? Uhum, Então, no momento que tu deixar na mão de outra pessoa, claro, não, é óbvio que assim, ó, vamos ser também. Se tu tem uma coisa que é muito grande, né? Até um restaurante, uma coisa que é muito grande, é óbvio que tu não pode ficar lá na frente fazendo tudo. claro, Tu claro. tem que saber fazer tudo. Isso é inegável. Tu tem que, Essencial. desde o limpar o banheiro até, no nosso caso, os pratos que tu vai servir, até o atendimento ao público. Então, claro, tu tem que ter o conhecimento de tudo que está acontecendo no teu negócio. Até para que Para tu nem que possa seja. cobrar de como deve ser feito. Exatamente, exatamente. Para mostrar como tu quer que seja feito. E se não for feito, né? Tu vai saber por quê. Mas no nosso caso é que não tinha como, era muito pequeno, né? Não cabia a gente botar mais gente ali pra. Aham. Tentaram. Ah, não! Muitos tentaram. Mas, realmente. Não, então eu acho que isso é importante também, assim, tu acaba recebendo o bônus e o ônus, né? Com Então, certeza. É, acredito que que nem pra ti também comigo. seja isso, né? Exatamente. Então, assim, tem muita gente que elogia, tem muita gente que adora e tudo, mas já teve, e eu acho que isso faz parte do crescer também, sabe? Já teve aulas nas quais eu entrei e pensei, bah, que droga, nossa, não devia ter feito metade do que eu fiz, não conheço aluno, sabe? Ou que o pai chegou para mim e disse, ai, teacher, não tá rolando, Aham. sabe? Não é assim. Então, acontece Claro. com certeza, né? O ônus e o bônus. É. Mas a gente vai aprendendo, né? E vai conduzindo e vai fazendo. E que nem eu É me peguei verdade. num ponto, é difícil de agradar a todos. A Meia tá falando, minha Eu acho que a segunda gente não mãe. tem que agradar a todos, né? No momento É, que tu. mas eu acho que no nosso caso a gente tenta agradar ao máximo, Sim, né? não, com certeza. Com certeza. E acho que qualquer profissão é assim. Poxa, é tão legal quando tu entra numa loja e o atendente te dá um sorriso e te pergunta: posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu. E tantas vezes tu entra numa loja porque é um domingo, é um feriado. Exatamente. E aí tu Bom, encontra aquelas caras. Poxa,
eu entendo que tu tenha que estar aqui, mas então esteja, te entrega, Exato. sabe? Faz ali o teu trabalho com o mínimo de prazer que seja, né? Porque, poxa vida, tu tá ali atendendo a Mas eu pessoa, acho tu tá que ali isso é muito tentando fazer o teu trabalho. sim, tu sabe que isso é, mas isso é muito, eu acho que cultural, assim, não digo cultural, assim, especificamente brasileiro, mas cultural, assim, histórico, né? Ah, trabalho é obrigação, prazer é escolha, né? Então, a gente estava vendo aquele seriadinho esses dias, o Emily in Paris, e tem uma cena que é muito legal, que é assim, ela, com aquela mentalidade americana, workaholic, vive para trabalhar, né? E ela, aí vem o francês e chega para ela assim, que tu tenta demais, tu quer demais da gente. Tu tem que relaxar mais. E ela assim, tá, mas eu amo o meu trabalho. E aí ele diz assim, tá, mas olha só, tu tem o teu horário de trabalho para tu trabalhar no teu horário de trabalho. Acabou o horário de trabalho, vai viver a tua vida, né? Ele também não deixa de estar errado, Com né? Só certeza, que porque eu a acho gente que tem que ter momentos de prazer pelo simples prazer. exato, mas eu acho que no momento em que tu consegue fazer o teu trabalho, a mesma aquela a tua obrigação, de uma forma mais prazeroso possível, isso é Tá? bônus, né? Com Tu certeza. E o não tem que estar retorno com é a cara muito amarrada. grande. Oi? E o retorno é muito grande, É. né? Eu acho que é por isso que eu esbarro muitas vezes nessa história de alguns alunos e tudo confundirem o meu trabalho e dizer, a teacher está se divertindo, só está dando aula ali, Só tá ali. porque é justamente isso, a minha entrega é muito grande, o meu prazer em fazer aquilo é muito grande, então acho que tu acaba demonstrando aquilo de uma maneira tão natural, tão, né, tão óbvia, assim, que parece que tu só tá ali para se divertir. É tipo a atividade de lazer, né? What do you do in your free time? I teach. I teach. É, I bake. I bake cookies exato. and brownies and... Delicious. Oh, Hã? delicious. Ah, thank you. Ontem, por exemplo, eu fazendo, né, os brownies, aquilo foi como é que eu vou dizer assim? Foi uma coisa. É que eu gosto muito daquela coisa assim, de experiência, assim, sabe? Assim, não, aí eu vou fazer Não assim. O quê? Não conta muito. Não, não. Eu vou Opa. fazer assim, e aí eu vou fazer assado. Né, Luana? Né? Não. Sem dar spoilers, Amanhã, né? amanhã Mas, só tipo, sei que amanhã tem entrega e já tem gente que já vai começar a comer a partir de amanhã. ó, viu? Bah, gente, tem uns 1 minuto e 53. Já passou Oh, 1 hora? 59 minutos. Deus, que rápido! Parece que voou, né? Mas só para encerrar rapidinho, assim, então eu gosto muito dessa coisa assim, meio de química mesmo, sabe? De aí eu vou fazer Uhum. assim, eu vou fazer assado, eu tenho que botar assim, botar assado. Isso é uma das partes prazerosas também, fora o resultado final, né? Então, acho que tem muito isso É também, né? bem isso. Ai, que legal conversar com vocês, gurias. Foi com muito prazer. Foi muito bom. Foi muito bom Muito mesmo. bom. Temos que repetir. Oi, Com Henrique, ó, esse certeza. aluno meu aí, ó. E é verdade, Virgínia. A Virgínia, minha ex-colega, falou, né? Uma vez minha tia me perguntou se eu só dou aula ou se eu trabalho. Vamos continuar É, enfrentando isso aí. E vamos continuar fazendo com muito prazer e isso tô aí. nem aí. Isso é verdade. Então, E dando assim, sempre o nosso muito melhor. obrigada. É, muito obrigada, Lu. Muito obrigada a todo mundo que Obrigada a vocês participou. pelo convite. Vamos repetir, né? E Com vamos certeza. ver se a gente agiliza logo esse encontro online, né? Com Pra certeza. E que tá todo possamos voltar ao presencial também. isso aí. Isso aí, o mais rápido possível. Com certeza. In English! In English, of course.
Um beijo, Muito gurias. obrigada, Beijo. gente. 1000 beijos. Ó, eu vou deixar 5 segundos. 4,